fui aluno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, onde eu me formei, e essa escola foi criada pelo Oswaldo Corrêa Gonçalves. E quando eu lá cheguei, em 78 e saí em 82, bem, eu convivi com o Oswaldo sendo como aluno e o Oswaldo diretor. E eu confesso a você que a minha relação com o Oswaldo não era muito boa, porque, enfim, ele como diretor e aquela figura repressiva, né, para mim era uma coisa que incomodava, né. E pessoalmente eu tive pouquíssimo contato com ele. E quando foi em 98 eu recebi um convite para lecionar na faculdade. Então eu voltei para a minha escola como professor, ou seja, sentei à mesa do outro lado. Foi uma experiência inusitada. Naquele momento o Oswaldo ainda era o diretor, né? Ele tinha uma sala para ele, né? E ele já não exercia mais a função, mas era uma figura, como eu posso dizer assim, tão carismática que a fundação não tinha como mandá-lo embora. Então eles deixaram uma sala para o Oswaldo vinha de vez em quando, recebia uma ou outra pessoa, etc. E assim foi, até o falecimento dele. Meu contato, primeiramente, com Oswaldo Corrêa Gonçalves se deu na Faculdade de Arquitetura. Eu era estudante, ele professor, e a minha, vamos dizer assim, a minha categoria de estudante era o calouro, né? E como calouro, os veteranos iam informando quem eram os bons professores, os professores que a gente poderia extrair ao máximo, né? Iam passando um currículo de uma excelência do corpo docente da faculdade que era admirável. E dentro dessa excelência, quem sobressaía era Oswaldo Corrêa Gonçalves, né? Era o professor mais velho e, por sua vez, todos comentavam dele ser um dos pioneiros da arquitetura moderna, né? Amigo de Oscar Niemeyer, de Vila Nova Artigas, né? De tantos outros arquitetos grandiosos, né? Também desse panorama inicial da arquitetura moderna brasileira. Então, Oswaldo era como uma zebra sagrada, vamos dizer assim. Ele era uma pessoa assim que a gente praticamente intocável, era uma pessoa excessiva formalidade. É difícil você ter acesso, né? Aos poucos eu fui me aproximando do Oswaldo, enquanto na militância do movimento estudantil, o Oswaldo sempre nos dava um apoio muito grande, né? Junto de diretor acadêmico, que eu fazia parte. E dentro dessa aproximação, a admiração só foi crescendo. E o livro veio, já eu professor da faculdade, quando o Oswaldo, então, ele vai doar todo o acervo do escritório que estava sendo encerrado em São Paulo, ele vai doar o acervo para a biblioteca da faculdade. E diante disso, né, eu sendo alertado pela bibliotecária, né, daquele material que se fazia, fiz um pedido junto à direção da escola para fazer um projeto de pesquisa com auxílio de alunos para classificar e catalogar esse material para gerar uma série de produtos. Um deles foi uma exposição comemorativa aos 60 anos do arquiteto Oswaldo, que teve como padrinho o SENAC, né? E que patrocinou essa exposição, e depois ela foi itinerante por todo o estado de São Paulo, nas unidades do SENAC, foi para o IAB São Paulo, e depois a gente ampliou e levou ela para a Bienal de Arquitetura, de 2005. E daí o outro produto seria o livro. Em 2005 eu assino um contrato com a editora SENAC para lançar o meu livro, que acabou sendo lançado em 2008. E eu, sabendo desse projeto que o Gino tinha sobre o Oswaldo Corrêa Gonçalves, eu falei para ele, vamos deixar esse projeto lá na editora SENAC, que eu acho que eles podem publicar. Aí o Gino tinha um boneco, que não tem nada a ver com o que está aí hoje, e a gente entregou esse boneco lá na editora. Quer dizer, eu não tinha nesse momento ainda me associado com o Gino. Aí foi que eu disse para ele, cara, vamos fazer isso junto? Ele falou, vamos. Aí começamos a trabalhar juntos. E aí foi que eu comecei a estudar o Oswaldo Corrêa Gonçalves, que eu não conhecia o Oswaldo Corrêa Gonçalves. Aí a gente começou a desenvolver o trabalho, eu fui vendo a grandiosidade do trabalho do Oswaldo. Eu sabia, por exemplo, que o Teatro aqui Municipal de Santos era projeto dele, do Júlio Katinski e do Abraão Sanovics, né? Que é uma obra grandiosa, né? Que é um projeto que veio se arrastando também durante muitos anos, veio desde do governo do Silvio Fernandes Lopes, que é o cara que aprova. O terreno era um, depois foi outro, aí mais outro, e acabou
redundando aqui, aí mudou o programa, virou um centro cultural, enfim. Aí o livro saiu. Fazer um livro sobre Oswaldo não dá para economizar páginas, né? Porque o Oswaldo pertenceu a uma geração de arquitetos que não eram especialistas, o que é uma prática em voga. Oswaldo era um generalista, Oswaldo atuava em várias frentes. O filo-condutor de todas essas frentes era a sua atuação política, né? Então, ele, de certa forma, era de um período, né, de brasileiros que utilizavam da sua vida profissional como instrumento de mobilização e transformação de uma realidade social do país. Por isso, talvez essa ânsia e desejo do Oswaldo em atuar em diversas frentes na área de arquitetura, como educador, como militante da valorização profissional, junto às entidades de classe, na formação dessas entidades, enquanto arquiteto que vai fazer todo tipo de projetos de arquitetura, urbanista, planejador, né? Então, ele é de uma geração de brasileiros que hoje a gente sente saudade. O Gino já tinha desenvolvido bastante, né, esse trabalho. Ele tinha o grosso da coisa, ele já tinha a ideia montada na cabeça dele. E o tamanho do elefante era realmente muito grande. E foi aí que ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto, nós seremos os organizadores. E ele resolveu distribuir 3 grandes trabalhos do Oswaldo, né? Que é a parte esportiva, a parte cultural, que é o Teatro Municipal aqui de Santos, e depois a Riviera de São Lourenço, que ele fez com o Beno Perlmutter. Bom, o Oswaldo era um frontman. Ele era um cara de frente, ele tinha muitas boas relações, porque ele era um cara muito bem relacionado, né? Ele era um cara de posse na família dele, uma família muito rica aqui de Santos. E isso fez com que o Oswaldo trafegasse em todas as frequências, né? Então ele tinha trânsito para todo lado. Naquele período, não é a arquitetura que se modernizou, entenda. Existia um movimento moderno, né? Que é a Semana de Arte Moderna, por exemplo, está aí, né? E o modernismo, vamos dizer assim, que é um movimento que vem da Europa, né? Que chega no Brasil praticamente ao mesmo tempo, né? Os arquitetos brasileiros são tocados por isso, né? Nem existia curso de arquitetura no Brasil quando isso está acontecendo, né? E o Oswaldo está nessa cena, montando o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, está fazendo o projeto da FAO USP junto com o Vila Nova Artigas, e depois ele vai pegar esse mesmo escopo do curso de arquitetura e montar o curso aqui em Santos. E ele vai trazer pessoas do alta esfera da arquitetura, a história já está dando salto, né? A gente já está com a profissão consolidada, etc, etc. E ele vai trazer grandes professores que davam aula na USP, que acabam vindo lecionar aqui em Santos, que eram professores que tinham sido impedidos pelo regime militar, né? Pela ditadura, que não puderam continuar dando aula porque foram impedidos lá na USP. E o Oswaldo chama esse pessoal para montar o corpo docente aqui da FAO de Santos. Então a FAO de Santos, ela foi, sem dúvida nenhuma, durante muito tempo, uma escola modelo de arquitetura. Primeiro por ser também uma escola particular, etc, né? E o Oswaldo por trás disso, o Oswaldo à frente disso, né? Ele como o grande mentor desse grande projeto que ele fez, né? A partir de meados do século XX, começava a dualizar no cenário da arquitetura brasileira 2 correntes de pensamento muito distintas. A escola carioca, que estava liderada pelo Oscar Niemeyer, que valorizava bastante as formas, né, como um elemento poético, né, junto na resposta ao programa de necessidades, e em que estrutura e formas, né, se fundiam, e a escola paulista, liderada pelo Vila Nova Artigas, que tinha Paulo Mendes da Rocha, entre tantos outros, que tinha uma raiz na formação da Politécnica e que colocava a questão do programa, da estrutura, como elemento nodal de todo o pensamento dessa arquitetura. Então, o Oswaldo, embora ele participasse desse grupo, né, na sua atuação como profissional,
Na arquitetura, ele se seduz pela arquitetura do Oscar Niemeyer. Ele é um arquiteto que produz uma arquitetura carioca em São Paulo e em Santos. Né? Mas uma coisa que marcou a carreira do Oswaldo, e que talvez isso o leva a transformar paulatinamente a sua produção arquitetônica, é o fato dele trabalhar bastante em equipe. Né? É uma coisa assim que é muito forte no trabalho dele, essa produção arquitetônica coletiva. E ele deixava com que os jovens arquitetos que ele convidava exercer um papel também importante na tomada de decisão. E, de certa forma, a arquitetura do Oswaldo, né, no seu catálogo de projetos, torna-se tem uma resposta dinâmica enorme, uma diversidade incrível desses projetos. Esses arquitetos dessa geração, né, o Oswaldo seria 10 anos mais novo que o Oscar Niemeyer. Eles acabaram sendo colegas porque o Oswaldo escreveu artigos sobre o Niemeyer, etc. Eles tinham, na ponta da lapiseira, para a gente dizer assim, a grandiosidade, né, dos espaços. Né? Você vê, nós estamos aqui num espaço grandioso, né, amplo. Então isso daí refletiu o quê? Num grande cunho social, né, que é a grande missão da arquitetura. A arquitetura, sem dúvida nenhuma, ela é voltada para o homem, desde o início. Óbvio que a arquitetura vai buscar o quê? A grandiosidade e a beleza dos espaços, né? E também vai pensar, obviamente, na grande reunião das pessoas, né? Você vê Brasília, as pessoas criticam demais ali a esplanada dos ministérios, etc. Aquilo é para que o povo se reúna ali e se manifeste. Esse palco aqui, esse teatro aqui é uma referência para a cidade de Santos, né? É uma referência grandiosa e, infelizmente, as pessoas não se reparam naquele que produziu isso daqui. No caso, o Oswaldo, o Júlio e o Abraão. Fazer esse livro, nós visitamos diversos projetos de arquitetura residencial que ele fez, né? E são casas que sequer têm alguma reforma, né? Mantém-se do mesmo jeito que foi projetado e todos falam que a casa foi perfeitamente funcional, né? E daquele jeito as várias gerações foram se apropriando do espaço como foram concebidos. Então isso mostra o cuidado com que esses arquitetos, e o caso Oswaldo, teve na hora de pensar a arquitetura, coisa que hoje em dia é muito difícil, né? Quer dizer, acho que a própria demanda cada vez maior e crescente por uma arquitetura mais fácil de ser consumida, o leva a pensar muito pouco sobre o projeto, né? No caso do Oswaldo, possibilita um aprendizado, né, de como fazer uma boa arquitetura, né? Uma arquitetura que tinha uma identidade e que pensava um projeto específico para o lugar. A gente tem aqui em Santos o grande projeto do BNH, no Banco Nacional da Habitação, que é o conjunto Marechal Humberto Castelo Branco, Alencar Castelo Branco, que fica ali no bairro da Aparecida, né? Com dezenas, centenas de apartamentos de habitação popular, que é o Banco da Habitação, né? Era o BNH voltado para isso, e o Oswaldo vai trabalhar esse projeto em conjunto com outros arquitetos, né? E o resultado ali está. Você tem o Brasílio Machado, que é um projeto voltado para o pessoal do SESC, né? Na cidade de Suzano, que também tem um cunho social extremamente importante. O Oswaldo viveu a profissão intensamente. Ela praticamente se confunde com a sua vida, né? Ele não separava vida social com vida profissional, era uma coisa só. Então talvez podemos dizer que o Oswaldo, essa intensidade era 24 horas por dia. Era aquilo que a gente chamava de vida de arquiteto, né? Ele era uma pessoa que teve tempo para tudo, né? Profissionalmente foi incansável, socialmente participava das principais rodas, né, do jet set paulistano e carioca da época, frequentador dos grandes clubes, né, de São Paulo, do Rio, transitava perfeitamente na alta sociedade paulistana. Enfim, foi uma pessoa realmente de uma vida invejável, né? Com aqueles grandes personagens que a gente vê da primeira metade do século XX, né? E
Ao mesmo tempo, diante de tudo isso, o Oswaldo foi uma pessoa de pouco reconhecimento, né? De certa forma, talvez o Júlio Kaczynski tinha uma definição interessante, né? Que havia muitos ciúmes, né, das pessoas perante ao Oswaldo. Talvez por ser uma pessoa que gozava de uma liberdade plena de pensar, de fazer, pelo fato de ser bem resolvido financeiramente, família rica, mas isso não o fez meramente um playboy, como poderia ser, mas ele preferiu atuar profissionalmente, né, dessa forma, em todos os campos e, sobretudo, como educador. Tá? Esteve à frente da formação de 2 escolas de arquitetura, a FAO hoje, a FAO-USP e a FAO Santos, o que o torna um arquiteto realmente completo. Na minha opinião, o Oswaldo foi um grande injustiçado. A classe, a categoria nunca deu a ele o devido valor que ele teve. Eu confesso, tardiamente reconheço o trabalho do meu diretor, do meu ex-diretor, né? E acho que ele merecia muito mais do que ele teve, pelo pouco que eu soube a respeito da produção arquitetônica dele, que é muito grande.